Olá a todos, olá Dr. Lightman, Dr. Lightman, olá. Continuamos a nossa série de programas de estados espirituais e hoje gostaríamos de falar acerca de um estado chamado os 6 dias da criação. Mas o que é que significa dentro da pessoa? Obviamente que há pessoas religiosas, a forma como se relacionam com isto, simplesmente acreditam nisto, não precisam de nenhuma prova. Os cientistas tentaram provar algo também, não correu muito bem. Se são cientistas religiosos, então tentam trazer alguma base científica a partir da qual pode acontecer. Mas a sabedoria da Kabbalah oferece uma abordagem completamente diferente. E o que eu vou perguntar é com base nas suas explicações que encontrei nos seus livros. Esta abordagem significa que todos estes processos, os dias da criação, ocorrem dentro da pessoa. Então eu gostaria de entender, existe algum tipo de legalidade aqui? O que é que a pessoa descobre no primeiro dia? Eu vou ler o que diz aqui. No início, Deus criou os céus e a terra e separou a luz da escuridão. O que é que significa isto dentro da pessoa? Dr. Lightman, significa que a luz apareceu no nosso mundo e tornou-se claro que toda a criação consiste de dois estados, luz e escuridão. Luz e escuridão, que são a noite e o dia. Michael, o que é que são estes conceitos, a luz e a escuridão dentro da pessoa? Dr. Lightman, em relação com o quê? Dr. Lightman, em relação com a sua conexão com o Criador. E não há mais ninguém, não há necessidade. Não há necessidade disso. A pessoa que se eleva um pouco acima dela própria, acima da sua existência animal, começa a sentir que existe luz, que é a luz da doação, a luz da proximidade, a luz do amor, a luz da conexão, etc. E, portanto, inicialmente a pessoa experiencia nela própria, dentro dela própria, estes dois estados, luz e o seu oposto que é a escuridão. Porque existe luz e estes são todos os bons estados de conexão e a escuridão é o oposto. Real, o que é que significa que Deus criou os céus e a terra? Dr. Lightman, o mesmo em relação aos céus e a terra. A terra é como o desejo de receber. Dr. Lightman, sim, o desejo de receber. E os céus é o desejo de doar. Real, então estas são duas forças, aquela do Criador e a força do ser criado. E eles desenvolvem-se dentro da pessoa. Portanto, diz que separou os seus pensamentos em pensamentos impuros, egoístas, e a luz, estes são os pensamentos direcionados ao Criador. Totalmente certo. E antes disso, que tudo estava no caos, o que é que significa, Dr. Lightman? Que não havia ordem, não havia separação entre um e o outro. Real. Então, no início, a pessoa não conseguia diferenciar estes dois tipos de direções de pensamento. Dr. Lightman, certo? Michael, e antes de passarmos para o segundo dia, na Kabbalah aprendemos acerca das 5 fases do desenvolvimento do desejo. Existe algum tipo de conexão entre as fases do desejo e a restrição no final e os dias da criação, os 6 dias da criação? O Lightman, sim, claro, podemos explicá-lo dessa forma. Michael, então é a mesma explicação, mas numa linguagem diferente. Dr. Lightman, certo. Michael, na linguagem da Torá e na linguagem da Kabbalah. Dr. Lightman, correto. Ok, muito bem. O segundo dia. Então diz: Deus fez um cofre e separou a água por baixo do cofre, da água acima do cofre. Que divisão acontece aqui? Porque já temos escuridão e luz, já temos estados altruístas, egoístas. Qual é a divisão aqui? Dr. Lightman, a divisão é que
Aquilo que está na terra são as qualidades más. O segundo dia e as importantes são os céus. Michaela, estou a perguntar acerca das águas superiores e inferiores, Dr. Lightman. As águas superiores e inferiores é a diferença entre as forças que anseiam pelo Criador e as forças que anseiam na direção oposta. Michaela, e no terceiro dia o Criador criou a terra, começou a crescer vegetação, árvores, etc. Podemos relacionar este ao nível vegetativo no desejo do homem? Doutor, mas é exatamente a isto que se refere. Vamos desenvolver, tornar cada vez mais revelados, se é que o podemos pôr assim. Na realidade, tudo se começa a desenvolver no primeiro dia. Mas há novos dados que são revelados ao ser criado, novas oportunidades de ver mais profundamente, de forma mais clara, o que o Criador fez. Real, mas ainda assim estamos a falar de desejos espirituais, não de desejos egoístas do nosso mundo. Dr. Leitman, não. Não estamos a falar do desejo de poder, do desejo de... Existe um certo paralelo entre isto e aquilo, porque quando a divisão já acontece no nível do nosso mundo, também acontece no mesmo estado. Michael, então o que a Torá escreve está tudo relacionado com a criação de diferentes forças, princípios, nas quais estas forças são baseadas, mas dizemos que existe um paralelo quando estas forças se tornam reveladas na matéria, ou seja, dentro dos limites de espaço, movimento, tempo. Dr. Lightman, certo. Michael, então é uma espécie de conexão de causa e consequência. Dr. Lightman, certo? Michael, aquilo que eu estou a tentar compreender acerca do terceiro dia é o que a pessoa descobre dentro de si própria quando diz que a vegetação começa a crescer, as árvores, etc. Que tipo de desejos é que são estes? Que tipo de conexão com o Criador é esta? Dr. Lightman, o terceiro dia é um bom dia da criação, em que na natureza que o Criador criou, há um certo nível de equivalência de forma com o Criador. Michael ouviu dizer uma vez que a terceira linha é a linha do meio, totalmente certo. Foram criadas duas linhas, a direita altruísta, a esquerda egoísta, e que aparece a linha do meio. No terceiro dia, totalmente certo. Então podemos dizer que o terceiro dia é a capacidade do homem de trabalhar com as duas linhas. Dr. Lightman, em alguma medida ser semelhante ao Criador, diferente. Mas se estivermos a falar de uma pessoa que já avança de baixo para cima, claro que está tudo inserido em nós em forma potencial. E a pessoa pode alcançar isto em 10 anos ou em 10 vidas. Mas quando o alcança e pode corretamente combinar estas duas linhas nele, isto é chamado o terceiro dia? Dr. Lightman, certo. Ora, então o quarto dia explica que Deus criou o Sol e a Lua. Na sabedoria da Kabbalah, escutei-o dizer que se chama Zerampin e Malchut. O que é que são estes dois estados? O que é que significa que descobrimos em nós estas duas luzes, o Sol e a Lua? Dr. Leitman novamente fala da conexão entre o homem e o Criador. Existe uma conexão mais pequena entre o homem e o Criador, uma conexão maior entre o homem e o Criador, e há espaço para ambas. Michael, então a Lua é a conexão mais pequena com o Criador. Dr. Leitman, certo. Michael, e o que é que significa uma conexão grande ou pequena? Dr. Leitman, o Sol é uma grande conexão com o Criador. Significa que vem a vida como resultado do Sol. E ao passo que a luz, onde não pode alcançar a luz do Sol, não existe vida.
Michael, podemos dizer que a conexão mais pequena é quando usamos desejos de conexão mais leves, outrightman sim, Michael, e a conexão mais forte é quando conseguimos usar os desejos mais egoístas, Dr. Lightman, certo? Michael, o quinto dia, Deus cria os animais e os pássaros. Passa pelos diferentes níveis dos vários animais. Portanto, anteriormente tínhamos o vegetativo, agora temos o animal. Qual é a diferença entre. De outra maneira, é uma diferença tremenda, como deve compreender. Imagine, onde havia apenas desejos vegetativos no nosso mundo. Como seria? O que é que aconteceria nesse caso? Se estamos a dizer que o Criador criou o homem, então como é que se aproxima da criação do homem? Através da criação do vegetativo e depois dos desejos animais e depois a criação do homem. Michael, e diz sejam frutíferos e multiplicai-vos. Dr. Lightman, é um mandamento do Criador que a pessoa precisa de se multiplicar. Dentro da pessoa, o que isso significa? Que a pessoa descobre este tipo de princípio. Dr. Lightman, isso dentro da pessoa também. Que a pessoa precisa de pensar como implementar os mandamentos do Criador na prática, na ação, em ação. Realmente, então, podemos dizer que ele precisa de que os seus vasos cresçam o tempo todo? Dr. Eichmann, sim. Porque quanto maiores os seus desejos, maior a conexão com o Criador. Dr. Eichmann, certo? Exatamente. Michael, então o que acontece a seguir é que se fizermos a desenharmos aqui um paralelo, então é verdade. No nosso mundo, que é chamado Peshat, e compreendemos o sentido literal do que diz, e dentro da pessoa acontece ao nível dos desejos, totalmente certo. E no sexto dia em que o homem já foi criado, e o Criador, ele próprio, diz: Vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O que é que isto quer dizer? Dr. Lightman, significa que depois de todos os níveis inanimado, vegetativo, animal, vem a criação do homem, à imagem do Criador, semelhante a ele, o que significa que o homem é criado de tal forma que praticamente do zero, de ter sido criado pelo Criador, pode elevar-se ao nível do Criador. Pode crescer para se tornar como o Criador. MRL, e que imagem é que o Criador tem? Porque dizemos que ele não tem imagem. Ser semelhante, isso é em qualidades, ok, é óbvio. Mas quando falamos à imagem do Criador, o que é que isto significa? Dr. Leitman, não sei como explicar imagem, mas quando a pessoa se torna semelhante ao Criador, então assume para ele próprio a influência das Sefirot superiores, as forças do Criador, e desta forma constrói todas estas emanações, todas estas ações do Criador de tal forma que, como resultado disso, ele adquire as qualidades de se tornar semelhante ao Criador. Como real. Então, claramente, não estamos a falar acerca da criação do homem, porque estamos a dizer que isto acontece dentro da pessoa, a criação de Adam. Adam em hebraico que vem da palavra Adamé, tornar-se semelhante. E neste sexto nível, a pessoa descobre dentro dela estas forças que pode pegar em todos os desejos, inanimado, vegetativo, animal, e direcioná-los todos para o Criador e desta forma tornar-se semelhante a ele. Dr. Lightman, certo? Realmente, então, o sétimo dia é interessante porque no sétimo dia o Criador descansa e o trabalho é proibido. O que é que isto significa? Dr. Lightman, significa que a pessoa precisa realmente de compreender que o mundo não foi criado para trabalho.
para criar algo a um determinado período no qual tem que estar envolvido, criar, é por isso que é chamado ser criado, e a partir daí tudo precisa de passar sem trabalhar em si próprio. Real, ou seja, é o trabalho do Criador, Dr. Leitman, certo? Real, eu li uma vez que o doutor disse que os 6 dias são em que a pessoa faz determinado trabalho sobre si própria e no sétimo dia acontece o preenchimento, totalmente certo. Na sabedoria da Kabbalah, a proibição significa que algo que é proibido, significa que é impossível. Então não é que não seja permitido trabalhar, mas que a pessoa não precisa de trabalhar em si própria. Fez tudo o que era necessário e o Criador preenche a partir daí. Totalmente certo. Então, se compararmos isto à linguagem da Kabbalah, em que falamos das 5 fases do desenvolvimento do ser criado, as 5 fases do desenvolvimento do desejo, então depois disto vem a restrição, mas aqui vem o preenchimento, ou seja, depois de uma pessoa tornar todos os seus desejos como o Criador, fica preenchida. E então acontece a restrição, real, ok, então depois acontece a restrição porquê? Dr. Lightman, porque existe um preenchimento que acontece e esse desejo que vemos a luz superior preencher é completo, como se... mas não vê o resultado da sua própria ação. E, portanto, se há alguma coisa que resta fazer, e o que vem do seu desejo, que aparece nele, tem como se cortar o seu desenvolvimento, os seus desejos, fazer uma restrição em si próprio, uma restrição no seu desejo, para que já não se desenvolva, que faça uma restrição, e desse desejo, de acordo com a oferta do homem, de Adão, vai aparecer uma ação diferente. Não a continuidade do desenvolvimento, mas num certo sentido o oposto. Que a pessoa faz uma restrição em si própria, deseja inverter este desejo no qual foi criado para um desejo no qual vai ser como o Criador, e isto é o que é importante para a pessoa. E esta é a razão pela qual o que acontece é que a criação não para no sétimo dia, são apenas os 7 dias da criação, e depois acontece a ação da parte do homem. Real, então é como se todos estes estados estivessem inseridos em potencial, pelos quais a pessoa precisa de passar, totalmente certo? Então a Torá, a Kabbalah descrevem o processo antes de mais da criação, de cima para baixo, onde todos os estados são criados, e depois quando a pessoa ela própria começa a ascender espiritualmente, ele entra nesse estado em que revela estas forças que já existem e de acordo com a história, depois diz que tem o Jardim do Éden e que foram banidos do Jardim do Éden. Ou seja, isto são simplesmente linguagens diferentes, mas que falam acerca da mesma coisa, na verdade, totalmente certo? Então, a seguir, depois do preenchimento, a pessoa faz uma restrição, porque sente, tal como colocou, sente vergonha, sente o pão da vergonha, e então começa o processo de ocultação do Criador e revelação, em que o Criador já revela na medida da sua semelhança ao Criador. Ou seja, esta semelhança que existe no 6º dia,
Qual é a diferença entre aquela que a pessoa adquire quando vai de baixo para cima e aquela que foi criada no sexto dia? Dr. Lightman, existe aqui uma grande diferença. Uma é aquela que o Criador faz e a outra é aquela que é dada ao ser criado para se tornar ele próprio semelhante ao Criador. Então, o sexto dia foi como se as forças que estavam inseridas em potencial. Dr. Lightman, certo? E aqui já existe a criação do homem, de Adam. Adam, da palavra Adamé, ser semelhante a. Então aqui estamos a falar do processo da ascensão de baixo para cima, onde pegamos nestas forças e as concretizamos em nós próprios. Totalmente certo. Então significa que cada um deve escrever a Torá nas placas do seu coração. Totalmente certo no seu desejo. Muito obrigada. Muito obrigada por esta explicação. Até à próxima. Tudo do melhor.